Fala, gurizadinha, tudo certo? De buenas? Chegamos para mais um vídeo aqui no canal falando de futebol com Teodito Farias. Cara, eu ia começar esse vídeo meio que dormindo, né? Porque a partida ontem foi sonolenta. Grêmio e São Paulo na arena. Olha, tava sonolento. O Grêmio jogou bem primeiro tempo e o segundo... Eita. Mas, sem enrolação, tá? Já vai te inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, tá? E vamos falar um pouquinho desse jogo aqui, tá? E vem com a trilha do Grêmio, aquela que eu acho que os guris já estão acostumados. E vamos que vamos! É os guris com pichar. Bum! Gente, Renato ontem veio com o time praticamente todo que jogou contra o Botafogo. Só trocou o Diego Churin pelo Souza, tá? Só praticamente foram essas alterações que me vem na cabeça, tá? Mas é praticamente todo o time. Diogo Barbosa, zaga, Paulo Miranda e Tonhão Rodrigues, né? Então, Victor Ferraz, Vanderlei, Maicon mais uma vez começando como titular, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Diego Souza e PP. Um jogo importante. Então, foi um jogo assim, ó, feio, tá? Porque a primeira finalização do Grêmio foi apenas aos 22 do primeiro tempo. Começa por aí. A primeira finalização em gol. Porque o Grêmio não tinha tido nenhuma finalização exata, assim, ó, aquela realmente que levar susto pro Thiago Volpi. A primeira foi aos 22 minutos. Então o Grêmio jogou muito abaixo. Muito abaixo. Assim, ó, o Grêmio não só conseguiu aquele gol por falha do São Paulo, porque o Grêmio não queria ganhar aquele jogo. Não sei bem se era a postura que o Grêmio apresentou. Não é um clube que quer disputar realmente a Copa Libertadores. Não quer pegar a fase de grupo. Sendo que tem uma final ali contra o Palmeiras, que perdeu um Mundial, tá vindo com sangue nos olhos. Então, assim, ó, a postura de um time... mas o Renato fala, o Grêmio chega... Eu acompanhei a coletiva do Renato Gaúcho, né? E o Renato Gaúcho reclamou bastante coisa, reclamou de um grupo que não investe, que ele conversa com um grupo, tá? E o que foram as contratações de Diogo Barbosa, Diego Churin, essas contratações que vieram? O Grêmio investiu sim, mas não tá... Cara, tem que, assim, ó, primeiro, vamos ser bem honestos, primeiro, tu deu a camisa 10 pro Jean-Pierre, tá? Ele não tá correspondendo como legítimo 10. Não tá na hora de tirar essa 10 dele e guardar pra alguém que realmente tem a cabeça pra carregar uma 10. Porque é um jogador que tu coloca pra jogar atrás dos atacantes e tendo que vir buscar uma bola perto dos zagueiros e se esconde, porque, cara, o Maicon sair é automático. Gente, o Maicon entra como titular. O Maicon saiu, o Jean-Pierre recua. O Jean-Pierre se esconde, sendo que ele é um 10. E aí? Como é que tu vai contar com o teu principal armador do time se ele se esconde? Porque o Jean-Pierre era pra ser aquele cara que era pra viver na área do adversário. Ele vive na área do seu time. Ele joga atrás dos volantes. Quando ele não é decisivo, ele não consegue ser decisivo jogando atrás. Não consegue ser decisivo jogando atrás dos volantes. Ele não consegue dar aquele passe que todo mundo espera jogando atrás dos volantes. Então, assim, ó, será que não foi cedo demais dar a camisa 10 pro Jean-Pierre? Eu vou bater nessa tecla, assim, ó, até ele me provar o contrário, em campo. Porque o Jean-Pierre não tá merecendo a 10. Não tá merecendo a 10. Sinceramente, não está.
Por quê? Um jogador que era pra jogar na entrada da área do seu adversário ter que jogar na volância, se escondendo na partida quando o Grêmio mais precisa. Ontem o Grêmio perdendo, o Jean-Pierre jogando próximo da zaga. E quem tava lá na boca da área era Tassiano, era Pinares. E aí? Tu dá 10 pro cara, tu espera que o cara jogue como um 10. Como um 10. Mas ele joga uma bem que foi contra o Botafogo, já jogou mal de novo. O Maicon não tá em campo, ele se esconde. O Maicon tá em campo, ele joga direitinho. O Maicon sai, ele se esconde. Tá aí. Que 10 é esse? Que 10 é esse? Que só é decisivo quando um tal jogador tá em campo. Tu tendo uma final ali na frente. Tira 10 do Jean-Pierre, faz um teste. Tira 10 do Jean-Pierre e dá a numeração que ele tinha antes. E vê se ele realmente ele vai render igual como ele rendia com a 10. Pra ver se ele não vai querer jogar o dobro pra tentar recuperar a 10. Será que não caiu numa zona de conforto Jean-Pierre com a camisa 10? Mano, o Luan com a 7 sofreu bem menos, sofreu bem mais, quer dizer, que o Jean-Pierre e correspondia com a 7. O Jean-Pierre com a 10 não tá tendo nem a metade do rendimento que o Luan que tinha com a 7. E o Luan foi jogado até pipoca no carro dele. Foi jogado até pipoca em cima do carro do Luan. O Luan chegava lá e correspondia dentro de campo. E o Jean-Pierre tá se escondendo, cara. E camisa 10. Olha o peso que tem essa 10. Porque o último 10 foi quem? Nada mais, nada menos que Douglas. O cara era barrigudo, era cachaceiro, mas resolvia dentro de campo e não se escondia. O Jean-Pierre novo. Jean-Pierre novo, sequinho e se esconde na partida. Tu pega um Douglas, gordo, cachaceiro, jogava o dobro, fazia gol, dava assistência e não se escondia na partida. E aí? Será que o peso, será que é o jogador que não tem cabeça? Ou o quê? Coloca aqui nos comentários, cara. Cara, Jean-Pierre antes da 10 e pós a 10. Coloca o rendimento dele em campo pra ver o Jean-Pierre antes da 10 e depois da 10 pra ver se não caiu esse rendimento, pô. Se eu soubesse, se eu fosse o Renato, e soubesse que ia estragar o meu jogador dando a camisa 10, eu não daria. Porque foi o que aconteceu, estragou o Jean-Pierre. A camisa 10 estragou o Jean-Pierre. Estragou o Jean-Pierre. Tá? Porque o Jean-Pierre se tornou um preguiçoso, se esconde na partida. Tá? Então, cara, como é que tu vai dar 10 pra um jogador se tu comporta assim em campo? Quando o Grêmio mais precisa, ele tá aqui na lateral, tá próximo dos volantes, não tá próximo à área. Aí fica difícil tu manter uma titularidade. Eu acho que deveria dar um chá de banco no Jean-Pierre, colocar o Pinares naquela função, colocar Matheus Henrique, Darlan e Pinares, fazer um teste. Porque o Pinares é 10 na seleção dele, no time que ele tava era o 10, e aí? Será que não renderia melhor o Pinares naquela função do Jean-Pierre e dar um chazinho de banco ali pro Jean-Pierre? Cara, eu tô me perguntando, será que não renderia mais? Aí será que não causaria aquela pulguinha atrás da orelha do Jean-Pierre e não motivaria ele a querer jogar, a querer treinar? Porque, mano, porque assim, ó, dá pra notar no Jean-Pierre que ele caiu numa zona de conforto por estar com a camisa 10. E ele rende, cara, e assim, ó, o Maicon tá em campo, ele rende. A gente viu isso contra o Botafogo, primeiro tempo contra o Botafogo, o Maicon tava em campo, o Jean-Pierre rendeu, o Jean-Pierre tava próximo da área, o Jean-Pierre tava sendo decisivo, tanto que até fez gol. Nesse jogo, o Jean-Pierre e Maicon estavam titulares. O Jean-Pierre fez aquela funçãozinha dele, mas ele saiu, o Maicon saiu, o Jean-Pierre veio aqui para primeiro volante. Veio jogar como se não se escondendo na partida. E aí? Eu vejo que a camisa 10 estragou o Jean-Pierre.
Eu preciso ser bem honesto, a camisa 10 estragou o Jean-Pierre. Tá? Porque não é possível um jogador da grife do Jean-Pierre, do futebol que tem o Jean-Pierre, de uma hora para outra assumir esse futebol. Não tem explicação. A única explicação que tem é a 10 pesou demais nele. Ele não tá sabendo se comportar em campo como um 10. Porque esse 10 ele vem jogar na linha dos volantes, longe da fogueira, que é a entrada da área, onde ele deveria estar. Tá numa zona de conforto. Então eu acho que eu deveria, se eu fosse o Renato, eu daria um chá de banco no Jean-Pierre, por mais que ele seja 10, tá? Por mais que ele seja 10 e colocasse o Pinares naquela função. E fazer um teste. Deixar uns 3, 4 jogos do Pinares ali. Pra ver como é que vai ser o rendimento. E colocar o Jean-Pierre só aos poucos. Ali dos 30 em diante. No lugar do Pinares pra ter uma base. E ver se ele não vai jogar o dobro que ele tá jogando agora. Aí ele vai querer mostrar serviço. Porque pra mim o Jean-Pierre entrou numa zona de conforto com essa 10. O Jean-Pierre se tornou se tornou preguiçoso. E bem sincero, o Jean-Pierre se tornou preguiçoso. Com a camisa 10. Ele joga quando ele quer. Tá? Não sei se é só eu que tô enxergando isso. Posso estar errado também. Mas assim, ó, o Jean-Pierre se tornou preguiçoso dentro de campo. Tá? O Jean-Pierre se tornou preguiçoso. Se escondendo. E ainda tá carregando uma camisa que é um número pesado. Então, tem que repensar essas coisas. Tem que repensar. Se o Grêmio quer realmente ser campeão da Copa do Brasil, precisa repensar. Precisa repensar e muito. Principalmente na numeração do Jean-Pierre. Tá? E outros fatores, tá? Do Grêmio começar ganhando e depois ceder o empate ou ceder a virada. O Grêmio precisa acertar esses pontos. Se o Grêmio quer ser campeão contra o Palmeiras. Porque num detalhe, a Libertadores foi decidida. E um detalhe pode ser decidido também. Essa Copa do Brasil. E o Grêmio vai deixar escapar esse detalhe? Porque o Grêmio não vem fazendo uma boa temporada. Vamos ser bem honesto, bem sincero, que a temporada do Grêmio não tá boa. Foram muito mais empates do que vitórias. Então, o Grêmio, o Renato precisa sentar com o seu grupo, precisa conversar realmente, chamar o Jean-Pierre de canto e conversar realmente com o Jean-Pierre, o que ele quer, se ele realmente quer continuar com a 10. Se não, passa para outro ou deixa guardada a 10 para um jogador que realmente vá corresponder. Então, fica esses meus pontos de interrogações. Tá? Porque o Grêmio tem uma final ali na frente. E apresentar esse futebolzinho que tá apresentando, acho melhor nem ir pra campo contra o Palmeiras. Se for pra passar fiasco, nem vai. Porque se o Grêmio continuar com esse futebolzinho, o Grêmio vai passar um fiasco. O Grêmio vai passar um fiasco na final da Copa do Brasil. Então, o Renato precisa pegar todos os jogos onde ratearam, onde cederam o empate, onde cederam a derrota, e mostrar, vocês estão vendo isso daqui? Vocês estão vendo isso daqui? E aí? Vão deixar isso acontecer contra o Palmeiras também? Então, assim, ó. Tá complicado. O rendimento do Grêmio não é bom. O rendimento do Grêmio não é bom. Vai pegar um time que saiu do Mundial de Clubes sem fazer nenhum gol. Saiu como quarto colocado. E tem uma final da Copa do Brasil. Então, eles vão vir no veneno. E se o Grêmio apresentar esse futebolzinho, já dá até as Palmeiras já no primeiro jogo. É o seguinte, a situação do Grêmio não tá boa. E o Renato Gaúcho precisa ver isso se ele quer ser campeão da Copa do Brasil. Certinho, gurizada? Esse foi mais um vídeo aqui no canal, analisando esse jogo do Grêmio, essa sequência que o Grêmio tem, ainda mais a final que tem ali na frente, tá? Então, tem que abrir o olho.
tá? Então já vão curtindo, já vão comentando, se inscrevendo, compartilhando. Vão lá no meu Instagram também, o meu Instagram também é muito importante, onde eu solto minhas prévias pra vir aqui pro canal, vou deixar rodando aqui também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, certinho? E esse foi mais um Falando de Futebol com Leozito Farias. Valeu!